Bom, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu queria agradecer, né, por um vídeo que eu coloquei agora, até esqueci o nome. Eu sei que diz também o dia do Senhor. Eu não esperava que desse tanto resultado, né? Mais de mil visualizações, mas eu não faço vídeo com essas intenções. Apenas eu vejo, né, o crente gosta da Bíblia, minha esposa também é crente. Eu não sou da igreja, mas leio Bíblia há muitos anos. E às vezes é duro, né, para as pessoas que seguem, porque é claro que no início de tudo, né, antes de existir Bíblia, as pessoas começaram a despertar, né, para cadê o Criador, né, no caso? Onde é que está quem fez tudo realmente, né? E às vezes começaram a dar nome, né? Dar nome à estrela, dar nome aos planetas, né? Como um deus. Aí vai se tornar mito. Mito, e não é mito porque a pessoa cria um nome, dá para o Sol, pronto, o Sol é Sol, você sabe que é um planeta ali. Só que o pessoal antigo bota como um deus, porque realmente ajuda a vida aqui na Terra, vamos botar assim, desse planeta. Então, o Sol não é uma mentira, a Lua não é uma mentira, os planetas não é uma mentira. Então, quem criou o nome e botou cada planeta desse como um deus para ele, não tem problema nenhum. O problema todo é que o nome criado nunca falou coisa alguma, não é isso? Nem o planeta ali também falou coisa alguma para as pessoas, não é isso? Então agora vai seguir, se o cara teve a ideia, né, de olhar e botar ali um planeta como um deus, é claro que ele agora vai falar a respeito desse Deus segundo a sua mentalidade. É mais do que claro. E é claro que aí cada um, aí começa, né, essa guerrinha. Ah, esse Deus aí, o meu é. Aí escolhe um lá no universo, escolhe um e diz: ah, meu Deus é aquele ali. E essa guerra toda. Aí vem outro que tem uma visão diferente, o cara imagina, ué, mas está tudo nesse universo, né? Todos os planetas, esses deuses todos. Tá no universo. Cada um conta a história do seu Deus. Quer dizer, daqui a pessoa vê. Ele criou o nome e botou ali e tal. Então, são muitos deuses. Que vai ter um procedimento daquele que escolheu o planeta por Deus, né? O seu Deus aí. E vai dar sua visão, é claro. E o outro que então vê essa briga toda, ele fala, mas espera aí, está tudo no universo. É esse o Deus que eu vou falar. Não é isso? E aí vai falar, né, o único Deus que é o que sustenta todos, está todos reunidos nele e vai por aí afora, não é isso? E aí se aproveitam, né, em nome de Deus, põe regras no povo e vai crescendo aí. Aí não é só um que criou um Deus, né? Tem um que é Deus Sol, outro é Deus Lua, outro é Deus Júpiter, outro é Deus. Então começa uma guerra, né, de poderes. Isso é que é verdade. E aí implanta, né? Tá, se tu não fizer isso, tal, Deus então vai fazer isso contigo e tal, mas é segundo o procedimento dele. Ele é que é o Deus, no caso. O verdadeiro ali, a palavra que ele criou nunca falou nada. O próprio universo tem todos esses deuses, quer dizer, todos esses planetas nele, e nunca falou coisa alguma. Aí vem o outro que tem uma visão da vida. Aí vê que a vida tem uma lei. Qual é a lei da vida? Ela não julga, não condena, só faz viver. Então, um ser material que é mortal tem uma vida em si. Ó, tem uma vida e tem uma sabedoria que não é ele. Esse é que é o problema. Não é ele, mas se unindo assim ao material, então é como se fosse material. Essa é a verdade. Entendeu? Isso a ciência está estudando ainda, que é essa luz que eles veem na mentalidade
Esse pico de energia, é claro que é como um ser virtual do qual está nessa máquina. A máquina recebe informação ou qualquer coisa, eles logo entram em ação. É como o cara está numa sala, aí está lá uma nave viajando no espaço e eles estão ali esperando informações. Ó, é a mesma coisa. Aí daqui a pouco, ó, vê alguma coisa lá e tal, e todo mundo se move para ver e tal, e quer ver o que está acontecendo. É por aí, é a mesma coisa, então, a consciência com vida própria é assim. E aí, esses negócios, os caras criam muita coisa. É claro que a política é tudo mais, né? Todo mundo sabe disso. Às vezes a pessoa não sabe, tudo bem. Mas aí é tudo criado pelo homem mesmo. Aí põe Deus que mata. Ó, Deus que mata tem dois sentidos, porque um é para amedrontar o povo, né? O outro que escreve no mesmo tema, em cima do mesmo tema, vai colocar o de respeito pela vida, não é isso? E para a pessoa tomar cuidado e andar e proceder bem. Por quê? Agora tem dois proceder bem. Um é para ter medo do Deus para poder eles ficarem no poder. O outro vai dizer para temer um Deus, mas no segunda, na vida que está em cada um. Olha só o problema. Aí vai ficar uma coisa pela outra, tudo vai ser bobagem para os sábios. Os sábios sabem que foi criado político e tudo mais, é todo enganando e apertando o povo. Já se sabe disso, entendeu? Mas tem muita gente que não sabe, esse é o problema. Principalmente a pessoa da fé, ela não vai olhar para esse lado. Mas por que não olha para esse lado? Porque vai olhar, ela está buscando, não é o Deus que criaram aí. O nome é Deus e quando se fala que é criador, pessoal, a mente dele vai aonde? A mente vai justamente buscar um verdadeiro criador. Por quê? Porque ele sabe muito bem que o homem não pode construir coisa alguma do que se vê. Essa é a verdade. Então é esse que a pessoa busca. Aí eu vejo aí no YouTube as pessoas apertando o cristão, coitado. Eu fico com pena do cristão. Por quê? Porque eles creem uma coisa. Sabedoria, eu saber é outra coisa. Então eu digo até que bem-aventurado quem tem fé, porque ele está buscando, não é a Bíblia aí. Se você fizer pergunta na Bíblia, ele não vai responder. Até eu mesmo, que já li Bíblia várias vezes, muitos anos, eu não vou saber responder certas coisas, porque tem coisa que você não vai saber. Primeiro, mesmo que seja uma história para um povo e seja dos grandes acharcando os pequenos, e, né, botando regra de setão, mesmo que seja isso, ainda tem a mentalidade do escritor da qual ele não vai falar. Mas está tudo dentro disso aí. Há uma outra versão. Essa é que é a verdade. A Bíblia não só tem uma versão em cada escritor, não. Tem várias. Aí é necessário quem é você. Qual é o caminho que você anda? É isso que você vai colher. Aí tem um problema, perto dos cristãos, eu tenho visto, né? Então, tu quer dizer que tu faz tudo por Deus? Tu é capaz de fazer? Se Deus mandar matar tua mãe, tu mata? Olha só o problema. Só que o Deus que as pessoas creem não é matador. Mas aí o cara coloca a Bíblia como esse Deus matador. Quando lá nem está dizendo Deus, está dizendo o Senhor. Olha só. É igual um dia desse eu vi o cara, tá aqui o Deus que cria o mal, que cria o bem. Ali não é o Deus, no caso, que a palavra Deus está sobre todos os deuses. Olha só, é um título, né? Aí você pensa, está crendo num Deus e na verdade são milhares que estão ali dentro. Aí você vai ver procedimento. O procedimento vai mostrar que Deus é esse. Porque geralmente é o homem. Não adianta. Ele cria o nome e outros tomam o reino. Né? Às vezes o cara cria no primeiro passo, ele aponta um planeta e põe um nome e diz que é Deus, mas com boas intenções. Aí o pessoal mais malandro vê que tem muita gente presa a isso porque busca uma realidade, aí se engana eles, né? Isso se põe várias formas, né? Está dizendo um Senhor que na verdade não é Deus. E outra coisa, aponta uma discussão dentro de si.
é como ele tem a vida em si, que é o Deus, realmente, entendeu? E o Deus, né, que é ele mesmo, vai falar. Aí ele diz lá, não há Deus fora de mim. Olha bem, se não há Deus fora de mim, o que ele quer apontar é que nele tem um Deus. Olha bem, entendeu? E é Deus que está falando então. Então aí vai botar para fora tipo uma discussão. Aí o Deus que é a vida nele, vão dizer, ele põe isso para fora para poder pegar o povo ali, para o povo acompanhar ele. É isso que eu vi ali em Isaías. Então ele diz, eu formo a luz. Ó, isso aí quem está falando não é ele, é outro que tem o poder para isso nele. Ele falou que há um Deus dentro dele, não há Deus fora dele. Ainda se põe como o cara que só nele tem isso, mais ninguém. Ainda entendeu? É isso, arrogância. E para enganar o povo, o cara tem muita firmeza no falar, engana, é claro. Aí o que acontece? Aí vai ter uma voz que vai dizer, né? Nele mesmo, é claro, ele vai dizer, eu formo a luz. Aí a resposta é dele agora. Eu formo as trevas, eu crio as trevas. Aí se o outro falar, eu curo, ele vai falar, eu crio a doença. É tipo uma discussão em si mesmo. Agora, o que é que acontece? O povo ali, no caso, nesse trecho, vai acompanhar ele. Isaías, então, está fazendo um relato e diz: vão te acompanhar, vão te seguir, claro. É como quem diz: vão ser enganados e vão te seguir. E o cara vai dominar tudo, né? Mas o pessoal que vai acompanhar, Isaías conta o seguinte: que eles vão se perguntar, porque vê o procedimento do cara, vão se perguntar: mas será que há Deus nele mesmo? É, porque ele é o Senhor que disse, ó, não há Deus fora de mim. Tu está entendendo? Então não é Deus que está falando, é o cara que está querendo pegar o povo ali. Então ele diz que cria, faz, né? O mal faz bem, não sei o quê, e é uma discussão, porque o cara que faz o mal não pode fazer o bem. É isso que vocês têm que entender. Então ele põe para fora uma discussão dentro dele mesmo, dentro da sua consciência. Um diz que forma a luz, ele diz eu crio a treva e vai por aí afora. Ou ele diz que forma a luz, mas ele não pode fazer isso. Então, é o problema. Aí depois o pessoal vai seguir ele, porque diz que tem um Deus nele, não há Deus fora dele, vai seguir. Aí tudo bem, ele vai tirar proveito bastante do povo ali, é claro. Mas depois, mas o pessoal que tem fé em um Deus, vai pelas palavras, está ali observando, o tempo todo observando, seguindo, porque espera ver esse Deus aí. E vai seguindo o cara e vai observando ele. O que é que acontece depois? Aí a pessoa começa a ficar em dúvida, então vem o trecho dizendo: será que há Deus nele mesmo? Esse aqui é o sentido dessa passagem de Isaías. Será que há Deus nele mesmo? Então, e tal, tal. Aí o cara, uma hora, vai falar a favor de Israel, ó, tal, tal. Agora os caras vão entender. Aí os caras vão dizer, é como quem diz, ó, ele é um Deus sim. ele, ele pode até não saber mais há. Aí o cara vai expressar o seguinte, vai falar para o Deus, né, que falou a favor de Israel, que realmente está nele, os caras reconhecem. Diz assim, realmente tu és o Deus que se oculta, ó, é o que diz, que se esconde nele, e oculta, etc. Tal. Então vocês vão vendo como é que é o texto. Aí o cara vem aqui, aí vai para pegar o crente, diz, o Deus que você crê é esse, ó, que mata, que destrói, cria a luz, cria as trevas, não sabe o que está falando, está igual crente, na minha opinião, cara. Eu sei que o cara é estudado, é inteligente, mas ele está fazendo justamente contra quer acabar com essa bagunça, né? Porque acha tal e tal, né? E aí vai falar de Deus que mata, porque mata as criancinhas. Mas o problema é que ele esquece que isso aí é pegadinha dos profetas, né? Para ver os caras que é justo apontando se o cara segue um Deus que é bom e mata e tal. Então, o que é que o profeta vai dizer? Esse é o teu Deus. Então, teu Deus vai destruir, teu Deus vai fazer isso, teu Deus está mandando você fazer isso, por isso que você faz. É isso que quer dizer, entendeu? Aí o cara aí vai querer, né, botar isso para o crente pela fé. Não é o Deus, porque generaliza tudo. Os deuses todos já está generalizado em um só
título, e um só título, que é Deus, Deus sobre todos os deuses. Aí que está o problema. Assim como o universo está sobre todos os deuses que eles criaram em cima dos planetas. Você está entendendo como é que é? Vai botar um sobre tudo, não adianta. E, no entanto, a vida também é um em todos, e não julga, não condena. É isso, esse que seria o Deus, né? Que faz viver, te dá possibilidade. É aí que está o problema. A pessoa não reconhecendo isso, aí vai querer culpar o crente. Ah, então você quer, né, nesse Deus que mata as criancinhas. E por acaso o cara esqueceu que já foi uma criança? Esqueceu que saiu do pai e foi lançado na mãe? E se o pai tivesse lançado ele fora? Não teria matado a criancinha? E será que o procedimento dele não passa por aí? É esse o problema. Tem que olhar para si. Não dá para julgar e condenar os outros. Não dá, porque senão vai condenar a si próprio. Esse é que é o problema, é o que eu vejo. E quem escreveu a escritura não é pessoa de bobeira, não. São todos caras praticamente cientistas da palavra, na minha opinião. Que conhecia a mentalidade dele primeiro, em primeiro lugar. Uma mentalidade que depois, como é que se diz, se achega a uma realidade e aí ele pode conferir as outras. Essa é a minha opinião. É como sair da morte para a vida, entendeu? É uma ressurreição mental mesmo ali, no mesmo local, vivo ou não. Aí as pessoas vão entender né, o que colocaram ali na boca de Jesus é justamente aquele que está morto ouvindo minha voz. Ó, como é que um morto total enterrado vai ouvir a voz de alguém? Não é isso? Então, qual o sentido de morto ali? É justamente esses que não olha para a vida em si mesmo, não sabe o que está fazendo e condena os outros que está fazendo a mesma coisa, mas ele e nenhum deles sabe que condena a si próprio e aos outros. Está entendendo como é que é? E cadê a sabedoria? Esse é que é o problema. As escrituras não brincam, não. Ela tem sentido para tudo. Ela deu a base. Se a pessoa dizer que a escritura é um lamaçal, um estrume, então vai ter que. Como é que se diz? É um lugar bom para se plantar algo, não é isso? De todo jeito ela não perde. Porque aí, em cima de não sei quantas milhões de palavras, você pode criar ali e vai dar muitos frutos. Mas que seja para a justiça. Esqueça para o que ela foi escrita. Ela foi escrita numa época. Não se pode saber a mentalidade do escritor na realidade. Então, se olhar para a justiça, você vai colher algo que estiver justo ali, mesmo que esteja escrito para outra coisa. Entendeu? Mesmo que seja escrito para outra coisa. É igual um dia eu estava vendo o cara que botava Deus na política, lógico, e o pessoal tinha que seguir. Eu vi o vídeo do rapaz, né, do moço. É, é justamente o que faziam. Então, mas depois ele diz que se a pessoa não obedecer a regra, então será, como é que se diz, não sei o que, perante ao povo, e já não diz perante a Deus. O que eu vi no escritor ali é que ele quer ser a favor do político, da política, e como fazem, mas ele está retraído. A hora ele diz que o Deus é o Todo-Poderoso realmente, verdadeiro, bondoso. Ó, bondoso não castiga ninguém, não é isso? Aí esquece de ouvir essas coisas. Então ele está se retratando. E depois volta a apontar o Deus que ele está falando na política, são aqueles caras no poder. Entendeu? Esse é que é o problema. Então, a história foi feita justamente para vocês terem ideia. Porque o Novo Testamento, para se entender ele, para saber quem é Cristo, eu acho que ainda não sabe, que eu estou vendo que não sabe. Porque aí tem esse Cristo, no caso, entra como ungido, entra como Messias, entra como isso, segundo o que entendiam. Mas ela não está significando isso. No Novo Testamento não é isso. Esse é que é o problema. Está entendendo? Daquele homem Jesus, o personagem que ele arrumou. Ou seja, até verdadeiro, mas é atribuído a ele. Por quê? Se ele fosse um cara errante, é um cara que não sabe de coisa alguma. Então, de certa forma, é inocente. Aí se atribui a ele o que é de bom, outros atribuem o que é de ruim.
porque se procede errado, entendeu? Então, escrever a respeito, cada um com sua mentalidade. Essa aqui é a verdade. Aí o que é que acontece? Aí vai falar ali né, para entender o Novo Testamento que eu estava falando. Então aí a gente vai ter que entender o que é Cristo, entendeu? O Jesus não tem problema nenhum, pode ser qualquer um, representar até toda a humanidade, entendeu? E ali vai falar da vida, ó, da vida nenhum ser. O poder e a verdade e a justiça está aí na vida. Aí você vai entender o que é Cristo. Aí a graça, falam da graça. E o que é a graça? Se você ler Efésios lá, Paulo dá dica. O que é a graça que eles estão colocando, né? Qual o sentido disso aí? Porque fala graça e vai em frente. Mas ele ensina o que é. Ele não deixa em branco, só que ele não dá a seguir. Né? Ele dá conforme os argumentos, porque é necessário criar argumento para poder fazer a colocação da palavra. Quando se faz a colocação da palavra, ali está o sentido, né? Entendeu? Para poder entender o que é a graça. Então, a graça seria o quê? Eu vou dizer para vocês que eu estou cansado de escutar a graça, a graça, a graça, e ninguém explica coisa nenhuma. Eu já perguntei o que é a graça, ninguém responde. Vai dizer que a graça é o que Deus tal faz e tal. Não é isso. A graça, justamente, é o entendimento. Essa aqui é a graça. Entendimento das coisas. E aí, o cara, para escrever o entendimento, ele teve que criar um modo de argumento. E um modo de argumento vai ter uma porção de coisa no meio. Então, o que é a graça? Então, é a sabedoria. Qual sabedoria? Que lá na escritura antiga, vamos botar assim, seja lá qual for, eles entenderam algo que não pertence ao que a escritura estava passando. Porque a visão dele agora, dessa pessoa que está olhando isso aí, ele está num grau diferente. Se ele estivesse no grau que estava o povo lá atrás, então estava em escuridão. Entender que a história é, é ali, naquela escuridão, onde foi criada ali a criação do mundo, já aponta que é uma escuridão. Pede para vir a luz, então, não importa se seja cidade, se seja espiritual, seja lá o que for. Mas ali tem a luz. Esse é que é o problema. Aí é necessário observar a luz. Observando a luz, vai entender por que foi criado o luzeiro, por que tudo isso. Aí vai entender por que é dado ordem ao solo, porque é chamado terra, a terra é criada sem forma e vazia. A pessoa pensa que já era o solo, que Deus agora está dando forma e vai plantar alguma coisa. Não, não é nada disso. É uma história mesmo, entendeu? É claro que a pessoa que busca o verdadeiro, aquela lhe serve. Por quê? Porque fala de uma criação, que todo mundo acha que criou. Mas, na verdade, o universo ele sempre existiu, na minha opinião, entendeu? E a grande força auto se divide, e pelo tempo tudo é transformado e criado pelo tempo. Se tem um Deus que seja criador, ele está no universo e é o tempo. Está entendendo? Onde tudo espera acontecer e acontece as transformações. Só que tem uma sabedoria no meio de tudo. Esse é que é o problema. Em tudo, essa força é como se ela fosse gravando tudo que acontece com ela. Você está entendendo como é que é? E aí é uma consciência, gera uma consciência. Essa consciência não tem assim, como é que se diz? Conhecimento de outra pessoa, é só ele sozinho, entendeu? Ela, quando se abrange, se divide por tudo, né? Todo o material, tudo que existe no próprio universo, é como uma célula do corpo. Milhares de células sabendo que tem que fazer algo, porque a força tende para isso aí. Só põe ali no lugar certo, não adianta. Aí cada um vai ter uma mentalidade. O que está aqui vai ter uma mentalidade, onde ele pode abranjar tudo, né, na visão. É diferente, mas nasce zerada. Nasce não é que seja isso ou seja aquilo, mas é viva, entendeu? Eu vou voltar ao Novo Testamento. Tem vários segredos para saber o que é a graça.
para saber, né, os truques, né, o modo de como você vai entender os comentários. Por quê? Tem uma regra. Tudo que concordar no céu está concordado na terra. Olha bem, para vocês entenderem qual é o tesouro no céu, o que é que sobe do céu e o que é que desce do céu. Quer dizer, se anjo ou padre, que são das igrejas, anjos se refere a pessoas, entendeu? Onde tem um cabeça e os restos são seus anjos. Entendeu como é que é? Então, não é nada diferente. Aí o que acontece? Aí, se concordar ou não concordar com quem está pregando e deu a regra, é esse que é o problema. Se concordar com quem deu a regra, vai concordar e discordar, então vai se dizer, subiu o céu e desceu. Quer dizer, vocês vão ver subir e descer. O que ele quer dizer é, vocês vão ver, concordar e discordar, sem entender coisa alguma. Então, ainda vão queimar, né? Esse é que é o problema. Então, aí está aí o subir e descer do céu. Outra regra, se o céu que está na escritura é criado ali, entendeu? Ele é diferente do céu daqui de fora, não é isso? Ó, as nuvens do céu daqui de fora é promessa de chuva. Ué, mas lá um céu que é numa expansão dentro das águas, entendeu? Que se refere também ao próprio universo, mas lá está se falando nas águas, já tinha sido criado, entendeu? Mas vai apontar a mesma coisa, mas de modo diferente. Aqui, então, no caso, o céu ali dentro das águas. Ora, como é que se sobe ao céu aí, né, nesse caso? Então, e qual é a nuvem desse céu? Então, se a nuvem desse céu tem que ser, já que está na Escritura e é para a palavra, então é, é a promessa de quê? Aqui fora é a promessa de chuva, a nuvem. Então, quando na Escritura fala as nuvens dos céus, ou do céu, está se referindo à promessa. Então, quando diz haverá o filho do homem, ó, nas nuvens, ó, na promessa, está entendendo? E sentado à direita do poder de Deus. Qual é o poder de Deus? Se o Deus é criado. Aí é que tem que entender qual é o poder de Deus. Qual? É de não se aborrecer nunca. Por quê? É a palavra que nunca falou. O cara atribui tudo a ele, né? Aí Deus vai fazer tudo que o homem faz. Entendeu como é que é? Se o homem mata, Deus matou. Aí o outro julga, ele matou também, através do sexo do seu prazer, é vida que sai dentro, ele esquece disso, que são do pai e da mãe. Então vai condenar e condena a si mesmo. E vai por aí fora. Né? Cadê o justo no mundo? Que conhece essa parte não tem justo, porque vai mexer com a vida. E vai mexer com aquilo que você não criou, nem formou, nem fez. Então não é seu e você não tem o direito. Não é isso? Agora, se pega isso também para poder segurar o povo, né? Colocar o pecado, imputar, o pecado imputa pecado em tudo, em Deus, que foi criado quando nunca fez nada, nunca falou nada, e aqueles que buscam o Deus que não é esse que criaram, e sim o realmente que faz o que o homem não pode fazer, como ele próprio não pode ser auto se fazer, então acaba confundindo a mentalidade daqueles que têm uma fé perfeita. Busca o que é justo. Ele pode até não ser, pode proceder, porque aprendeu errado. A mente nasce pura, perfeita. Aprende errado, depois quer culpar o quê? O que ele aprendeu é bom. Você vai culpar o que ele aprendeu, não a pessoa. A pessoa em si é limpa. Você aprende a fazer algo, então você é bom nisso, não é isso? Errado ou certo. Aí se você vai querer aprender outra coisa, você não sabe, está morto naquilo ali. Aí vem esse tipo de morto, né? Onde o Novo Testamento vai apontando também. Então, o que eu quero dizer? Quando o Novo Testamento fala de céu, de nuvem do céu, está se falando do céu lá escrito. É promessa, verá o Filho do Homem. E o que é Filho do Homem e o que é Deus aí no caso? Aquele que cria a palavra de Deus, vamos botar assim, para você entender. Vamos botar agora, já nessa criação de Deus é pouco tempo para cá, então vamos botar aí. Aí, bota aí, que o cara que cria Deus, ele é ele mesmo que está criando algo, então, quem é Deus aí no caso? É a palavra criada, mas é nome de quê? Da consciência criativa que está fazendo. Ele cria Deus e ele mesmo é Deus. Entendeu como é que é?
Agora vamos observar a consciência dele. O que é que ele está fazendo com o povo? Tanto nos sábios quanto aos pobres. Mas os pobres não há interesse. Essa é a verdade. Porque já era escravo todo mundo, já estava sempre debaixo de alguém, desde lá dos faraós, entendeu? Só muda aí de dono, de proprietário, vamos botar assim, no domínio. Então, o que foi escrito então não é bem para os pobres. É alguém que não está satisfeito com o sistema. E aí testa todo mundo com a criação. A criação tem teste. Ela não só foi feita só. Ela tem, pode colocar aí, botar aí 5 formas ou 6 de explicação que pode ser falado nela que está lá. Não está diferente não. Outra coisa, as pessoas que deveriam saber que na tradução traduziram, né? Criou. Pô, se criou, está criado. Pô, aí é ponto final. Tudo que vem depois do criou foi criado. Entendeu? Então, se está errada a tradução, que traduzam certo. Faça outra Bíblia do modo correto. Mas agora não se livre do que já aconteceu no mundo, não, porque muita gente viu de várias formas. Aí vão querer se livrar porque vai condenar meia dúzia. Quer dizer, condena não, vai assim, a mostrar que eles se dizia sabe, não é. Aí vão querer colocar como se eles fossem Aí vão mudar a escritura, né? Vão fazer uma nova, dizendo que é o hebraico que manda. Pô, coitado, vai ter que aprender muito. O, por acaso, o faraó lá era judeu, falava hebraico? Da onde eles tiraram as coisas? Ah, se adaptam, né? Adaptam as coisas. E até digo que a escritura, o livro da criação, a história de Adão, a história de Noé, são um livro, na minha opinião, técnico para final de carreira não, final de estudo, né? Um doutorado sacerdotal, vamos botar assim. É por isso que eu disse que esse livro não era para estar na mão do povo. É como, uma vez eu fiz um vídeo dando por alto, que eu nunca fiz explicando diretamente, né? Até porque as pessoas não vão entender. É o que acontece. Preparar os livros, vamos supor que quem sabia, preparou, é esse o cara que corrige, os formados, né? Os que estão se formando. E quando eles praticamente estão na pista certa, aí se coloca vários comentários, vários bolsos. Para quê? Para tirar ele da reta. Porque o poder tinha que continuar com aquele que está ali formando as pessoas. Entendeu? Então, aí vem, que é para tirar. Aí o cara acaba saindo, porque é fraco, não tem firmeza. Olha para a vida, firma na vida e acabou o papo. Sem vida, nem diabo, nem bom, nem ruim, nem coisa nenhuma pode viver. Pode? Não pode. E sem o universo, nem planeta, nem coisa alguma poderia estar aí, não é isso? Então são 2 pontos finais que você fica no meio. Então não tem para onde correr. Então, voltando ali ao Novo Testamento, então o céu ali, né? Ali as nuvens do céu é da promessa, quando diz então, verá né, a vez anjo subir e descer, quer dizer, concordando e discordando. É como se entra nesse céu. Não, ninguém vai ao céu, Jesus ainda explicou, ninguém sobe o céu, a não ser aquele que de lá desceu. Se ele botou a regra do acordo, é um acordo que vem de cima, que passa pelo céu e vem para baixo. Tu está entendendo como é que é? Aí está se referindo ao céu daqui de fora, porque ele falou sobe. O céu da Escritura não sobe. Por quê? Porque se é no meio das águas, então não sobe. Está no meio das águas, é embaixo. É em outra dimensão. Que talvez, o cara que está escrevendo, está atingindo uma dimensão mental, onde ele vai colocar a intriga entre as duas essências, a da vida e a material, vai apontar que a Terra, quando leva a ordem, recebe a ordem, é justamente dando para a essência que está no material, olha bem, e depois vai dizer que, né, quando é para formar animal, isso e tal, é como quem diz, tu já criou, ó, a essência criou tudo isso, agora produza. Olha só.
é como a culpa para a essência material, vamos botar assim, mas aí tem um escape. Ah, ela se negou, nos animais ela se negou, nas árvores ela obedeceu, mas nos animais ela se negou. Ah, mas e alguém faz? Aí é segundo a espécie, mas por mão de obra de outro. Está entendendo? E também aí tem que saber por que se negou. Porque se está se falando de uma essência material, né, no solo, o que é que acontece? E tudo isso está nele. Então, se é animal que vai dar vida, é vivente, vai se tornar uma alma vivente, aí é alma vivente. Ora, então ele não vai poder, ele se nega porque, separando isso tudo dele, ele está no comando. É a essência sobre tudo isso. Então, ia dar problema. Até o homem que é formado dessa mesma essência ia dar problema. Dá para entender? Mas o outro faz assim mesmo, como quem diz: não, eu dou conta de tudo, eu tenho poder para isso. Então, voltando para o Novo Testamento. Então, está aí o segredo. Né? Eu tenho, quando você ensina e dá sabedoria, isso é que se chama graça. Então, o que é a graça? Dá entendimento. Mas tem que dar entendimento, não é inventar besteira demais. Pode até criar, não tem problema nenhum. Mas que tenha sentido. Onde a vida e a justiça é verdadeira. Não é justiça do homem. Onde se coloca um Deus contra o povo, aí diz que é um Deus justo. Mas que destrói, castiga. Cadê a justiça? O que é justiça, então? A justiça do bem e do mal é que é dada ao povo, porque uma verdadeira justiça é aí que está o problema. Não tem condenação alguma, entendeu? Aí, no Testamento, ou no Novo, ou no Antigo, vai se falar da vida, aonde não estão prestando atenção, porque nela não pode haver condenação. Ela nunca nem falou, ela só faz viver. Mas se você olhar, é como quem diz para você: ó, eu só faço você ver. O que você faz é problema seu. Eu sou o Deus que faço viver, tenho poder para isso. É como se fosse assim. Mas o que vocês fazem é problema seu, não veio impedir para que eu faça isso ou aquilo, se eu estou o tempo todo com vocês, dando a chance de vocês conseguir fazer o que quiser. É assim. Agora olhe para mim, para não errar tanto, né? É como quem diz assim. Então tá aí o ponto final de tudo, não tem outra coisa. Entendeu? Agora, se as pessoas creem em Deus, né? Eu estou falando do cristão e o Novo Testamento, que eu já expliquei, então, o céu lá, né? O que se refere às nuvens do céu lá e o céu daqui de fora, né? Lá que é a promessa de chuva, lá a promessa da palavra. A graça se refere justamente àquilo que você consegue dar por entendimento, que realmente seja entendimento, é a graça. Entendeu como é que é? E o Cristo. O Cristo vai representar, não é uma pessoa ungida, nem Messias algum. É isso que vocês têm que entender. Por isso não vão entender nunca. Vão ficar caçando um Cristo aí, um Jesus de Nazaré, Jesus histórico, Jesus de tudo que é jeito. E no final de tudo, sabe onde é que está o que Paulo está falando? Está lá em Adão mesmo. Que é o cara que se dá por todo mundo, quem é? Porque todo mundo, a maioria diz: Adão é o homem. Não, Adão pode ser o homem de dentro, não de fora. Esse é que é o problema. Agora que os dois estão unidos, tá. E por acaso um ser material, criado morto, formado morto, mente e corpo morto, não tem que ter uma vida em si? Então é esse o Adão que está aí, nele. Aí é ele que tem né, a visão de tudo. Aí o escritor faz uma alegoria, põe os animais para ele dar nome, entendeu? Aí, como é uma distração praticamente, e depois ainda dá uma dica que todos os nomes que ele dá, esse é o seu. Aí vão ficar discutindo o nome de um Jesus, não sei o quê. E se o Jesus representa lá o Adão, o nome dele é qualquer um. De todos os animais, o nome dele é esse, qualquer um. Porque foi ele que deu, ele é o reino desses nomes todos. Porque quando você cria uma palavra, você é a mentalidade mesmo. Então, se você é a mentalidade, você é o reino dessa palavra. Se alguém criou Deus, quem é o reino de Deus? Mas o que aponta aí? O cara é justo a princípio, mas quem toma o reino para dominar o povo coloca o que quer, reescreve. Só que
é uma briga de todo jeito, porque outros vêm, reescreve e vai tentando consertar. Um acrescenta uma coisa, o outro acrescenta outra para combater. Fica um combatendo o outro. Quem tiver realmente uma justiça não joga nada fora. Olha tudo com atenção. Não vai querer descartar um livro desse, a escritura, porque a princípio você pode olhar ele como uma escritura dos mortos. É, é, é o que você vai ver de cara. Em treva, a consciência em treva, em plena escuridão. Aquele que tem luz é que vem trazendo e vem tentando educar. Outro tentando sempre ao contrário. É amedrontar e tomar poder disso, para tirar lucro disso. Essa é a verdade. Ou dominar o povo em tudo que é lugar. Entendeu? Então a pessoa tem que ter juízo. Então a graça justamente é um ensinamento que seja perfeito, que realmente dê entendimento assim de estalo e tenha justiça nisso. Não a justiça dos homens, onde estão as duas coisas envolvidas, bem e mal. A real justiça não pode ter injustiça nenhuma, nem condenação alguma. Pode até ter julgamento, mas com perdão. Entendeu? Olha só a diferença. Então, como eu ia falando de Adão, que Paulo, o Cristo que ele está falando aí, quem é o Cristo? Ele vai botar tudo, como filho de Adão, ou filho de um Deus que é o que está dentro, a vida. E por isso se fala da árvore da vida, está envolvida nessa história aí. Entendeu? Mostrando que o material, ele não olha, ele não se dá conta, ele vive apenas. E sabe, e aí fala assim, um dia eu vou morrer e está tudo certo. Caraca, entendeu? É isso que é mostrar ali, na minha opinião, a minha opinião. Eu não tenho estudo algum, tem que saber disso, né? Eu só escuto e julgo. Tento julgar correto. Se julgo errado, é porque talvez as coisas que estão me dando está errada. Ou o que eu estou vendo está errado, às vezes sou obrigado a julgar errado para combater certas coisas, não é isso? Então tá certo. Então o que vai acontecer aí? Então aí vai dando a base do que é, o que significado, né? E aí quando Jesus vai falar, olha só, vai falar da mesma coisa de dentro e de fora, quer ver? Mas vai falar o que diz o que é o filho do homem. O filho do homem é o homem, não é isso? Seja o material ou seja o criado na palavra, que se refere à mesma palavra dada à consciência, dado como nome é consciência, homem. É dado à consciência. E a semelhança de Deus, porque é a palavra também, que é dada à consciência, dado como nome é consciência. Por isso o nome, a mente que criou, é reino da palavra, é reino de Deus. E quando fala palavra de Deus, é porque agora Deus é o nome da consciência que tem a palavra. Aí quem sabe disso vai dizer o quê? Deus é espírito, Deus é espírito, é uma palavra. Deus é a palavra. Deus é espírito. E o espírito de Deus agora é a consciência. Sonda até Deus. Deu para entender? Eu estou dando assim para vocês entenderem alguma coisa. Eu sei que vocês não vai compreender essas coisas. Eu não tenho como ensinar vocês. Eu não tenho sabedoria para ensinar. Eu vejo, mas não sei ensinar. Mas eu acho que dá para entender alguma coisa. Talvez um dia eu melhore para ensinar vocês legal. Mas você vê que se você cria uma palavra, você é a mente que criou. Você é o reino dessa palavra. Se o cara criou Deus, ele é o reino de Deus. Não é isso? Então, se o cara que entende diz assim, Deus é espírito, aí vocês têm que lembrar que Jesus disse, a minha palavra é espírito. E Deus é espírito. Então, repare bem, Deus é a palavra de Jesus é espírito. O cara está ensinando essas coisas, a regra para você entender o Novo Testamento. E entender o Antigo também. Então, repare bem, que aí depois aquele que entende vai dizer, Deus é espírito. E o Espírito de Deus, a consciência chamado Deus, olha bem, e que criou, E o Espírito de Deus sonda até Deus, Deu para entender? Eu acho que dá para entender, né? E era para vocês prestar atenção há muito tempo. Quando Jesus diz, minha palavra é espírito e vida, vocês têm que saber que
onde é gerada uma palavra, né? Na consciência. E se é espírito e vida, é uma consciência viva. Então não é uma consciência morta. Aí vai dizer o quê? Ó, o que diz que eu sou, né? Onde eu estava? Não, o que diz que ser o filho do homem? Ó, filho do homem. Eu estava explicando que é criado lá e pode ser formado também do pó. Mas não é a vida, o espiritual mesmo, vida, na consciência viva. Então, o que é que acontece aí? Aí vão dizer, um diz que é isso, diz que é João, o outro profeta e tal, quer dizer, homem, que fala e cria e fica essa briga um com os outros. Né? Aí depois ele vai perguntar, e vós, o que dizeis que eu sou? Agora é eu, não é o homem. Tu tá entendendo? É para vocês entenderem. Esse modo de falar não é brincadeira, não. Quem quiser levar, porque não entende, aí leva isso como bobagem, tudo besteira, porque não olha para si mesmo, não olha para a vida e não se conhece. Eu estou falando isso porque eu sei que é verdadeiro o que eu estou falando. Que se conhecesse, não ia fazer isso. Eu tenho certeza. Agora, se conhecer como material, então é pelo material, nem fé, nem coisa nenhuma estão certos, de não ter coisa nenhuma e tudo é bobagem. Então, correto. Um dia vai morrer, acabou. É até bobeira, está falando até disso. É uma mente viva, com vida própria, mas está morto no conhecimento de si próprio e de seu pai. A vida em todo o universo. Acabou. Bom, a grande força põe tudo no seu devido lugar, não adianta. Tá isso por aí, tudo aí preso no ar. Por quê? Aí vão entender o que eles chamam de. Eu esqueci o nome aí, eles dão outro nome, mas eu digo que é o poder ali que segura tudo. É o peso do universo que auto se dividiu. Cada uma desses é uma divisória. Entendeu? Como eu já disse a vocês, o peso de todo o universo, onde não existia planeta algum, ele pesa para dentro, determina o centro de uma coisa infinita. Olha bem. Isso aí a ciência vai provar isso para vocês. Eu não estou mentindo. Eu tenho certeza que é verdadeiro. Esse é que é o problema. Porque você pode fazer o cálculo do jeito que você quiser, não adianta. Então pesa para o centro, mede o centro. Ele tem que medir força consigo mesmo, bate e volta. É como uma energia. Eu vou explicar até melhor. Como energia, você liga um aparelho, ó, você encontrou, a energia está correndo no fio ali, encontrou um ponto ali que é onde ela vai circular. Pá, vai circular, vai voltar. Se você fechar um curto lá, quer dizer, aumentar ali o circuito, o peso e tal, aí vai aumentar aqui a força contra ela. Se ela fechar o curto maior do que a força pode resistir, a força vai indo e vai voltando e dividindo entre si, até chegar no fusível e explodir. Mas como no universo ela não explode nunca ali, a força ela vai aumentando o peso no Sol. Vamos botar aqui, ó, é a primeira divisória invisível, depois dali todas as outras. Pronto. Aqui esse planeta. Aí estava aí sem nada dentro, vamos botar assim, só um gás, lá. Envelhece e acontece tudo isso. A força que está regendo tudo, ela é viva. Ela dá vida a tudo onde for possível se vestir de vida. É uma consciência que adquiriu pelo seu tempo e altos acontecimentos em si mesmo. Entendeu? É o que acontece aí. Aumenta o peso. Se dá o peso aí o que acontece? A força aumenta ali em cima. Se você pegar um planeta que é muito leve, ele não tem força em cima, que ele chama de atmosfera ou chama de outra coisa. Entendeu? Eu não tenho essa sabedoria para falar disso. Então vai por aí afora. O que acontece então? Vamos voltar lá para o Novo Testamento, que eu vou encerrar, que já está. É que eu vou entrando em assunto, eu sou desse jeito. Um assunto puxa o outro, eu entro, depois tento voltar. Às vezes não volto nunca mais, vou voltar em outro vídeo. Então o que acontece aí? Aí já está explicado então, né, sobre a divisória, o que acontece, como foi formada as coisas, não é aquela criação que está ali, ok? E bem-aventurado aquele que tem fé, que eu digo por quê? Porque a fé das pessoas está no verdadeiro, naquilo que o homem não pôde fazer. Eu tenho certeza disso. Mas quando entra para dentro da Bíblia, aí vai ser enganado, porque os caras, nenhum deles entende a Bíblia no lado da vida, entende no lado político, entende no lado de dominação, entende no lado de tudo isso. Mas no lado da vida não vejo entender. Tanto é que a da vida está lá, aceitam que a serpente tenha enganado a mulher, quando não é verdade.
Não vê a árvore da vida porque o centro ali é o meio. Quem quer dizer que o meio é grande, tudo bem. Pode ser o meio do tamanho do Brasil, vamos botar assim, para colocar duas árvores. A que chegar primeiro ocupa o centro disso aí, não é isso? Vamos botar aí. Já que o meio é o Brasil, então a que chegar primeiro ocupa o centro do Brasil. Pronto. O centro do jardim, o meio. O meio e centro. Agora esse meio é tão grande que se põe outra árvore. Ok. Mas aí a mente fica despercebida, a que não olha para a vida, não é isso? Aí vai dar ordem. Ó, como ele todas livremente, menos a da ciência. Ele não falou menos a do meio, ou a do centro, porque a do centro está escondida perante a mente. Vai falar meio, o nego vai saber duas, e aí não olha para a vida, não chega lá. Então o cara é muito inteligente, o cara que escreveu. Ele está pegando os sábios, não está pegando os pobres, na minha opinião. É como é uma briga entre grandes. Ah, vocês são bons mesmo, então tá certo. Vamos ver se vocês olham porque eu vejo a grande luz da vida. Vocês não olham para isso. Vocês estão nas trevas. É como diz assim, é uma discussão que você pode entender muito bem. Que é isso. Aí vem parar na mão do povo, aí pega todo mundo. O que não tem culpa nenhuma, nem sabedoria tem para isso. Então é covardia, né? É como o chefe lá ter morrido e não tem mais ninguém, vai lá, vamos soltar esse livro no mundo e vamos ver se aparece algum chefe aí, algum que entenda para ser mestre. Eu não queria ser. Eu poderia ver tudo até, mas até nem quero ver tudo, para não querer ser mestre de coisa alguma. Então, aí eu até me perdi onde eu estava falando. Né? Então, o que acontece, eu vou falar qualquer coisa agora, porque saiu saí da posição que eu estava. Mas tudo bem. Então, lá o Novo Testamento tem esse segredo todo, entendeu? Quer dizer, não é segredo, mas é o modo de falar, entendeu? E ali quando eu não terminei, né? Quando Jesus dizia, o que dizem que eu sou? O que ele diz que eu sou é, é esse de dentro. Então, vou voltar lá no Adão, porque é o assunto que eu não terminei. Né? E tá, é porque eu falei da árvore da vida, né? Tudo bem. Então, vou ter que continuar para poder chegar lá. Aí, então, o cara diz, então, para não comer, menos a da ciência, ele não diz a do meio. Quem é que vai mentir aí no jardim pela primeira vez? Não é a mulher? A serpente chega, vê ela, né, com pensativo, vamos botar assim, abandonando todas as boas e caçando essa da ciência, do que é bom e do que é ruim, vamos botar assim, em si mesmo. É o jardim mental. O escrito foi para isso. Onde no centro tem que ter a vida. Quando não tiver, está a morte. Entenda bem. Então, o que acontece? Aí a mulher, então, está ali. Pensativa, a serpente aí, que não é real, entendeu? Isso aí não é real. Vocês têm que saber que não é real. Mas é só tipo um gibi, né? Em quadrinhos. Claro, em quadrinho onde você vai ver o personagem. Então vê que a mulher está ali pensativa e diz, ué, é como se Deus não tivesse dado ordem para comer toda boa. Ela está dando ouvido a alguma coisa. Então ela vem diz assim, ué, é assim que Deus disse, senhor? Não comer de toda não? Ele está vendo que está abandonando já. Aí agora, olha só, é aí que vai entrar a mentira. A primeira mentira aí nessa história. Quer dizer, já tem a primeira, que aí você vai ter que saber se é mentira ou ele está falando de si mesmo, que é justamente por colocar uma essência contra a outra. A árvore da vida representa a essência da vida. A árvore da ciência, ela representa o material, entendeu? E sua morte. Então, vai por aí fora. Então, repare bem que a mulher então vai dizer o quê? A mulher vai dizer, ah, não, Deus disse. Ó, você lembra o que Deus disse, né? Menos a da ciência, ela não está dizendo a do meio. Agora vamos ver o que a mulher diz. Ah, Deus disse para não tocar na do meio. Oh, vai ficar certo ainda, porque ela não falou do centro. Mas, para não tocar na do meio, é querendo induzir a serpente a tocar nessa que não está no centro, mas está no meio. Entenda bem. Porque no dia que toca nela, certamente morrerás. Ora, a serpente já tinha visto tudo, é como para vocês entenderem. Ela já tinha tocado na da vida, não na da ciência. Então ela vai responder para a mulher, das que está no meio não tem explicação, a mulher também não explicou se é do centro, mas ela tem duas. A da vida está no centro. Então a serpente pegou qual? Do centro e vai dizer que não morre.
todas as duas estão no meio, a mulher agora que se vire com a sua tendência, fazer o que é certo, já que ela tentou desencaminhar. Então, o que vai dizer? Certamente não morrerás. Isso é que é o problema. Porque Deus e qual? É o dela. Você vai ver na Escritura, tem o Senhor teu Deus, Deus de Israel, Deus de não sei de quem, Deus de fulano. Ora, o teu Deus é a outra consciência, você é uma consciência. Mas se você é a consciência da vida, igual Adão no caso seria, então o teu Deus aí, você é templo de um Deus aí material. Ou você cobra ou você fica dentro. Ou ele te cobre e ele é templo seu ou você é templo dele. Então, aí começa o problema. Então aí vocês veem, aí todo mundo vai contra a serpente e Jesus diz o que para vocês? Não deu a dica para vocês para olhar direito? Mas quem é que foi buscar? A fé em Jesus está falsa. Porque se tem firmeza, mesmo que fosse criação inventada, não tem problema nenhum. Então, mas tem coisas interessantes, vocês têm que olhar. Mas não olharam. Ele diz, ó, seja sagaz que nem a serpente. Quem foi lá ver? Não, só fala serpente já sai condenando. Ah, isso é tal, e condena todo mundo, onde a vida não condena ninguém. Não existe mal, nem bem, nem diabo, nem coisa nenhuma sem vida, cara. Vocês têm que entender isso. E outra coisa, os nomes foram criados e é para o próprio ser humano, conforme o seu procedimento. Eu ia só agradecer, porque eu não sei falar assim, agradecimento e botar coisa em vídeo, não. Eu só agradeci aqui, né, do meu jeito, é que né, não esperava que o vídeo fosse né, ter 1.000 e tantas, sei lá, visualizações. Então eu agradeço a todos né, que participaram e sempre dão uma força aí, entendeu? Eu tento dar a vocês o que eu vejo, né? É certo ou não? Eu não sei se é certo ou não. Eu tento colocar como real justiça. Mas para ser justo, o que é? Não pode ter injustiça. Se eu, às vezes, falar injustiça, já ali já não é justo. É só comentário. Né? Mas eu estou tentando comentar para chegar ao que é realmente, que é a vida em cada um, cara. Esse é o Deus que vocês deveriam crer. Está em si mesmo. Vocês têm uma consciência com vida própria, está em si mesmo. Mas se não for, então é material. O material não precisa ter fé, não precisa ter coisa alguma. Mas deve se multiplicar por quê? Porque já que ele um dia vai de todo jeito embora, se multiplique o máximo que puder, faça o que quiser. Para quê? Multiplica-se a vida. Não tem problema nenhum. É esse que é o problema. Entendeu? Então, onde é que estão as regras de condenação? Né? Se olhar para si e condenar um Deus que mata, a pessoa vai estar envolvida que mata do seu ventre. Porque esqueceu que só no ventre. Não é isso? Aí vai dizer, mas só é vida quando forma, igual um cara falou uma vez para mim. Só é vida quando forma. Eu falei, morto anda, morto caminha, ele pode chegar até o óvulo, e ali é como um rei carregado por milhares de soldados para empossar o rei no trono, que é o óvulo. Os soldados se dão por ele. A natureza é tão perfeita que milhares se dão por aquele. Aí você espera, você pega os soldados com ele tudo e destrói todos eles. Aí o cara coloca um Deus que mata as criancinhas, que é para você ir contra, para ver se você acorda. Tem muito mais para falar. Uma hora, tá bom, tudo de bom para vocês. Eu vou fechar aqui.